Olá pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou o Jean DBS. Nós vamos agora gravar a segunda parte do AZ900 da Azure Essentials. Vai ter hora que eu vou falar Azure, vai ter hora que eu vou falar Azure. Então vamos seguindo. O que importa é que dê tudo certo no final, tá? E pessoal, eu leio todos os comentários. Algumas pessoas falaram que eu estou passando muito rápido, então na hora de responder eu vou esperar um pouquinho, tá bom? Então esse vídeo deve aumentar aí uns 5 minutos ou 10, porque eu vou esperar mais. Peço desculpas aí também pela demora, é porque as coisas estavam tensas, né? Pai de primeira viagem, a filhinha acabou de completar um mês, então vamos seguindo. Vamos lá. Qual é o primeiro estágio do Microsoft Cloud Adaptation Framework for Azure? Valendo. Já deu tempo? É definir a sua estratégia. Então coloquei a imagem ali. Preste atenção. Antes de qualquer coisa, eu preciso definir a estratégia. Eu defino a estratégia, por que eu estou querendo ir para a nuvem, se vai trazer benefícios, aí depois eu planejo, executo e adoto. Beleza? Bora? Bora para a próxima. Você planeja implantar várias máquinas virtual do Azure. Você precisa garantir que os serviços em execução nas máquinas virtuais estejam disponíveis se um único data center falhar. A solução: você implanta as máquinas virtuais em duas ou mais zonas de disponibilidade. Isso atende? Atende, né? Se você tiver em duas ou mais zonas de disponibilidade, se uma cair, igual hoje é dia 15/8/2023, tivemos um apagão. Você imagina se esse apagão pegasse o data center da Amazon que está aqui em São Paulo, ou da Azure também, eu porque tô acostumado com a Amazon, pegasse o data center da Azure, e aí poderia ter caído, né? Mas se você tiver em duas ou mais zonas de disponibilidade, isso não aconteceria. Beleza? Então vamos lá, gente. Muito bom. Um dos benefícios do Azure SQL Data Warehouse é que, olha ali, está grifado, a alta disponibilidade é incorporada à plataforma. Instruções: revise o texto sublinhado. Se isso tornar a afirmação correta, selecione nenhuma alteração é necessária. Se a afirmação estiver incorreta, selecione a opção de resposta que a torna correta. Um dos benefícios do Azure SQL Data Warehouse é que a alta disponibilidade é incorporada à plataforma. E aí, gente? Tá certinho. Nada precisa ser feito, porque o Data Warehouse, a alta disponibilidade dele é incorporada sim. Quando você contrata o serviço de Azure SQL Data Warehouse, ele já coloca para você a alta disponibilidade. Fantástico, né? Gente, lembra que a minha prova da a Z900 foi isso aí mesmo. Várias questões de yes or no, yes or no, yes or no, tá? Então isso aqui não é fake, isso aqui é baseado na prova. Você planeja implantar várias máquinas virtuais do Azure. Você precisa garantir que os serviços em execução nas máquinas virtuais estejam disponíveis se um único data center falhar. Solução: você implanta as máquinas virtuais em duas ou mais regiões. Isso atende ao objetivo? Claro que atende, né? Isso aí chama-se alta disponibilidade. Bora? Você planeja armazenar 20 teras de dados no Azure. Os dados serão acessados com pouca frequência e visualizados usando o Microsoft Power BI. Você precisa recomendar uma solução de armazenamento para os dados. Quais são as duas soluções que você deve recomendar? Cada resposta correta corresponde a uma solução completa.
nota. Cada seleção correta vale 1 ponto. Então, vamos lá, 20 teras de dados. Os dados são armazenados, são acessados com pouca frequência. O que você faz? É o Data Lake e o Data Warehouse, beleza? Foca aí nos 20 terabytes de dados, tá, gente? E foco também em armazenado com pouca frequência. Certo? Partiu? Você precisa identificar o tipo de falha para a qual a zona de solidariedade do Azure pode ser usada para proteger o acesso aos serviços do Azure. O que você deve identificar? Azure Data Center Failure, ok? Então, o data center, gente, não pode falhar. Isso aí está na zona de disponibilidade, certo? Muita atenção nisso daí. Você planeja implantar várias máquinas virtuais do Azure. Você precisa garantir que os serviços em execução nas máquinas virtuais estejam disponíveis em um único data center, se um único data center falhar. Solução: você implanta as máquinas virtuais em 2 ou mais grupos de recursos. Isso atende? Não, se você estiver colocando em um ou mais 2 grupos de recursos, se um falhar, fatalmente o outro vai falhar, tá, gente? Você planeja implantar várias máquinas virtuais do Azure. Você precisa garantir que os serviços em execução nas máquinas virtuais estejam disponíveis se um data center falhar. Presta atenção. É a mesma pergunta do outro, tá? Se você implantar, solução, você implanta as máquinas virtuais em um conjunto de dimensionamento. Isso atende? Não, gente. Não. Presta atenção no que está grifado. Os grupos de recursos fornecem às organizações a capacidade de gerenciar a conformidade dos recursos Azure em várias assinaturas. Instruções: revise o texto sublinhado. Grupo de recursos. Se isso tornar a afirmação correta, selecione nenhuma alteração necessária. Se a afirmação estiver correta, selecione a opção de resposta que torna a afirmação correta. E aí? É os grupos de recursos mesmo? Vamos lá. Azure Policies. Gente, é as políticas da Azure que nos permite gerenciar a conformidade de recursos. Não é os grupos de recursos. Beleza? Próximo. Sua empresa planeja migrar para a Azure. A empresa tem vários departamentos. Todos os recursos da Azure, coçando aqui, desculpe, usados por cada departamento serão gerenciados por um administrador do departamento. Quais são as duas técnicas possíveis para segmentar o Azure para os departamentos? Cada resposta correta apresenta uma solução completa. Essa daí tá na ponta do lápis, hein? Bora? Múltiplas subscrições e múltiplos resource groups. Estamos falando de subscrições, estamos falando de separação por departamento. A empresa tem vários departamentos, resource groups. Todos os dados de cada departamento serão gerenciados. Como se a gente fala gerenciamento por departamentos, é múltiplos subscriptions. Você tem um ambiente do Azure que contém várias máquinas virtuais do Azure. Você planeja implementar uma solução que permita que os computadores clientes em sua rede local se comuniquem com as máquinas virtuais Azure. Você precisa recomendar quais recursos do Azure devem ser criados para a solução planejada. Quais 2 recursos do Azure você deve incluir nessa recomendação? Entenderam aí, ó? Eles precisam conversar, tá? Virtual Network Gateway e a Gateway Subnet. Entenderam isso daí? Isso daí, ó, Virtual Network Gateway, que é a rede, né, a rede virtual, e a subnet e o gateway da subnet. Isso aí é conceitos básicos de rede lá, tá? Load balance, nada a ver. Application gate, nada a ver, tá? Você tenta criar várias instâncias gerenciadas no Microsoft SQL Server em um ambiente do Azure e recebe uma mensagem informando que deve aumentar seus limites de assinatura. O
que você deve fazer para aumentar? Assinaturas, assinaturas. Você precisa criar uma nova solicitação no suporte. Beleza? Sua empresa planeja mover vários servidores para a Azure. A política de conformidade da empresa afirma que um servidor chamado File Server deve estar no segmento de rede separado. Você está avaliando quais serviços da Azure podem ser usados para atender os requisitos da política de conformidade. Qual solução da Azure você deve recomendar? A letra B, a Virtual Network for File Server and Another. Lembra? Eu acho que essa daqui está na pergunta 8 lá. Tá? Então você sempre vai ter que ter uma nova rede virtual aí. Beleza? Você planeja mapear uma unidade de rede de vários computadores que executam Windows 10 para armazenamento do Azure. Você precisa criar uma solução de armazenamento no Azure para unidade mapeada planejada. O que você deve criar? Ei, gente, isso daí é tranquilo, hein? File Services em a Storage Account. Vamos lá, falta só 35. Sua empresa planeja começar a usar o Azure e migrar todos os seus recursos de rede para Azure. Você precisa iniciar o processo de planejamento explorando o Azure. O que você deve criar primeiro, gente? Lembra, hein? Você deve criar primeiro. Essa daí você tem que bater o olho e perceber. Ó, faltou até as alternativas ali. A letra A, primeiro você cria subscrição, né? O que adianta você pensar um monte de coisa e não criar sua conta? Qual serviço da Azure você deve usar para coletar eventos de vários recursos em um repositório centralizado? Isso é boa também, hein? É o Azure Events Hubs. Ok? 17. Você planeja implantar várias máquinas virtuais do Azure. Você precisa garantir que os serviços em execução nas máquinas virtuais estejam disponíveis se um único data center falhar. Isso aí vai cair na sua prova. Solução: você implanta as máquinas virtuais em dois ou mais conjuntos de dimensionamento. Isso atende? Isso atende? Isso tem a ver? Não. A gente precisa em zona de disponibilidade diferente. Você precisa ser notificado quando a Microsoft planeja realizar manutenção que pode afetar os recursos implantados em sua assinatura da Azure. O que você deve usar? Essa é boa, hein? Será que é o Trust Center? Será que é o Advisor? O Service Health? Ou Azure Monitor? Service Health. Ok? É da saúde do serviço. Você planeja implantar várias máquinas virtuais da Azure. Você precisa garantir que os serviços em execução nas máquinas virtuais permaneçam disponíveis se um único data center. Gente, essa daqui já deve. Olha só, a gente já fez 19 perguntas. Essa deve ser a 8ª já de alta disponibilidade. Isso aí, gente, alta disponibilidade é a vida de quem trabalha com cloud, tá? O que você tem que fazer? Certo? Então você tem que desenvolver em duas ou mais zonas a Viability Zones ou em duas ou mais regiões. Qual é a falha mais grave da qual uma zona de disponibilidade da Azure pode ser usada para proteger o acesso do serviço do Azure? Essa, a mais grave, é aquela que vai, se acontecer, te arrebenta. É a Data Center Failure. Se o data center, igual falamos do apagão aqui, imagina se esse data center aqui tivesse sido afetado, não tivesse no break, não tivesse. Como é que fala o nome daquele negócio? Que é motor de caminhão. Enfim, se o no break não tivesse ainda, esqueci o nome, tá? Lá daqui umas 10 questões eu vou lembrar ainda. Bora.
Você precisa adquirir um dispositivo de segurança virtual de terceiros que implantará em uma assinatura do Azure. O que você deve usar? Onde que você compra as coisas na Azure? Marketplace. Beleza? Gerador. Até que não foi 10 não. Gerador. Uma equipe de desenvolvedores em sua empresa planeja implantar ou remover 50 máquinas virtuais personalizadas por semana. 30 das máquinas virtuais executam o Windows Server 16 e 20 das máquinas virtuais executam o Ubuntu Linux. Você precisa recomendar qual serviço da Azure minimiza o esforço administrativo necessário para implantar e remover máquinas virtuais. O que você faz? Gente, tudo que você falar de automação de máquinas virtuais é o DevTest Labs. Ele faz isso aí para vocês. Um engenheiro de suporte planeja executar várias tarefas de gerenciamento do Azure usando a CLI do Azure. CLI, para quem sabe, quer dizer, para quem está estudando, é Command Line, né? É o que você faz pela linha de comando. Você instala a Command Line em um computador e você precisa informar ao engenheiro de suporte quais ferramentas usar para executar o CLI. Quais são as duas ferramentas que você deve instruir o engenheiro de suporte para usar? Primeiro, se o cara é engenheiro de suporte, ele já deveria saber. Mas, como ele não sabe, você que tem que responder. Qual que é? São duas e cada uma corresponde a um ponto. Command Prompt PowerShell. Parabéns. Isso aí com certeza vocês acertaram. Você tem um ambiente da Azure. Você precisa criar uma nova máquina virtual da Azure a partir de um tablet que execute o sistema operacional Android. Solução: você usa o PowerShell no Azure Cloud Shell. Isso atende? Sim. Top. Você tem um ambiente da Azure. Você precisa criar uma máquina virtual da Azure a partir de um tablet que execute o sistema operacional Android. Você usa o portal Power Apps e isso atende? Lembra que essa mesma questão anterior não atende, tá? Então aqui, ó, eu uso PowerShell no Azure Cloud Shell. E aqui ele está mandando usar no Power Apps e não dá certo, tá? Você tem um ambiente da Azure. Você precisa criar uma nova solução de máquina virtual a partir de um tab. Mesma coisa. Você usa o portal do Azure. Isso atende? Atende. Você está no portal. Por que não... Você não acessaria o navegador da Azure lá, ué? Qual serviço do Azure fornece um conjunto de ferramentas de controle de versão para gerenciar o código? Eita! Gente, isso aqui, ó, é controle de versão, controle de código. Qual que é? Azure Repos, tá? Você tem uma máquina virtual chamada VM1 que executa o Windows 16. A VM1 está na região leste dos Estados Unidos, da Azure. Qual serviço do Azure você deve usar no portal da Azure para exibir notificações de falha de serviço que pode afetar a disponibilidade? Azure Virtual Machine. Um administrador da Azure planeja executar um script PowerShell que cria recursos do Azure. Você precisa recomendar qual configuração do computador usar para executar o script. Solução: execute o script em um computador que execute o Linux e tenha as ferramentas CLI do Azure instaladas. Isso atende? Não atende. Não faz sentido, né? A gente acabou de falar isso na questão ali para você, o que você precisa de ter nas máquinas, tá? Você não instalou nada. A mesma coisa. Um administrador da Azure planeja executar o script PowerShell que cria o recurso do Azure. Você precisa recomendar qual configuração de computador usa para executar o script. Agora, ó, a solução: execute o script em um computador que execute o Chrome OS e use o Azure Cloud Shell. Isso atende? Atende. Beleza? Um administrador do Azure, mesma coisa. Agora a solução: você precisa recomendar. A solução é: execute o script em um computador que execute o macOS e tem o PowerShell Core 6.0. Isso atende? Atende. Gente, então lembra, vocês precisam de instalar o PowerShell, né? Então aqui no caso é o PowerShell Core, tá? De novo, você tem um ambiente do Azure. Você precisa criar uma nova máquina virtual do Azure a partir de um tablet que execute o sistema operacional Android. Solução: você usa o Bash.
No Azure Cloud Shell isso atende? Atende. Você está usando o comando. Você tem um aplicativo local que envia notificações por e-mail automaticamente com base em uma regra. Você planeja migrar o aplicativo para Azure. Você precisa recomendar uma solução de computador sem servidor para o aplicativo. O que você deve incluir na recomendação? App, lógico. Tá acabando, gente. Você planeja implantar um site da Azure. O site será acessado por usuários em todo o mundo e hospedará grandes arquivos de vídeo. Você precisa recomendar qual recurso da Azure deve ser usado para fornecer a melhor experiência de reprodução. O que você deve recomendar? Letra C, pessoal. Toda vez que a gente falar de otimização, a gente está falando de cache, Content Delivery Network, que é o CDN, tá? Então a gente precisa do CDN para que ele gere um cache e fique melhor. Em vez de eu ficar indo ver o vídeo toda hora, ele cria um cache nas regiões, né, nas localidades, nas edge locations lá, para eu poder ver o vídeo mais rápido. Sua empresa planeja implantar. Eu vejo o vídeo mais rápido desde que esteja cacheado, né? Sua empresa planeja implantar vários milhões de sensores que carregarão dados no Azure. Isso aqui caiu na minha prova. Você precisa identificar quais recursos do Azure devem ser criados para dar suporte à solução planejada. Quais são os dois recursos da Azure que você deve identificar? Isso caiu na minha prova mesmo. Cada solução correta vale um ponto. Oh, que legal ver isso aqui, gente. A Data Lake é Yacht Hub. Internet of Things. Internet das coisas. Nossa, que inglês fluente esse meu aqui, hein, gente? Você tá demais. Próximo. Você tem um aplicativo web da Azure. Você precisa gerenciar as configurações do aplicativo da web a partir de um iPhone. Quais são as duas ferramentas para gerenciamento da Azure que você pode usar? A gente falou isso aí umas 87 vezes. Azure Portal e Azure Cloud Shell. Sua empresa planeja implantar uma solução de inteligência artificial no Azure. O que a empresa deve usar para criar, testar e implantar? Soluções de análise preditiva. Nós acabamos de falar inteligência artificial. E quando eu falo de inteligência artificial, eu estou falando presta atenção, de machine learning design. O que você pode usar para enviar automaticamente um alerta se um administrador interrompeu uma máquina? Eita! Hã? O que você pode fazer? O que você pode fazer? Azure Monitor. Estamos falando de máquinas virtuais. Azure Monitor. Você tem um ambiente do Azure. Você precisa criar uma nova máquina virtual do Azure a partir de um tablet que execute o sistema operacional Android. Quais são as três soluções possíveis? Bash em Azure Cloud, use the Power Apps Portal e use the Azure Portal. Ok, gente? Isso aqui, ó, já foi a 10ª pergunta disso aqui. Isso aqui tem que estar na cabeça. O Bash, o que que é. O Power Apps, o que que é. O Azure Portal, o que que é. Beleza? Faltam 10. Já tem 23 minutos de vídeo. Até que não vai crescer tanto assim, não. Uma equipe de desenvolvedores em sua empresa planeja implantar e remover 50 máquinas virtuais por semana. Todas as máquinas virtuais são configuradas usando os modelos de Azure Resource Manager, ARM. Você precisa recomendar qual serviço da Azure minimizará o esforço administrativo necessário para implantar e remover máquinas virtuais. O que você deve recomendar, gente? Já falei, né? Em grande escala, Azure Dev Test Labs. Meu celular. Você tem uma assinatura do Azure chamada Subscription 1. Você entra no portal do Azure e cria um grupo de recursos chamado RG1. Na documentação do Azure, você tem o seguinte comando que cria as máquinas virtuais chamada VM1. AZ VM Create Resource
grupo RG1, name VM1, image Ubuntu LTS generate SSH key. Você precisa criar VM1 e subscript usando o comando. Solução: no portal do Azure, inicie o Azure Cloud Shell e selecione PowerShell. Execute o comando. Isso atende? Olha só. Vocês precisam entender esse comando lá. Esse comando caiu na minha prova, tá? Então, aqui está falando que você está gerando uma máquina virtual no grupo de recursos RG1 e o nome dela é VM1 e ela vai ter uma imagem chamada, que é uma imagem do Ubuntu LTS e vai gerar chaves. Beleza? Essas chaves é de SSH para você acessá-la remotamente. Parabéns! Olha só, mesma coisa, só que agora a gente vai... vamos falar de novo. Você tem uma assinatura do Azure chamada Script1. Você entra no portal da Azure e cria um grupo de recursos chamado RG1. Na documentação do Azure você tem o seguinte comando que cria a máquina virtual chamada VM1. AZ create resource group RG1 name VM1 image Ubuntu LTS generate keys. Você precisa criar uma VM1 em subscription usando o comando. Solução: em um computador que executa o Windows 10, instale o CLI do Azure. No PowerShell, entre no Azure e execute o comando. Você atende? Claro que atende. Você está entrando lá pela CLI. Agora é a mesma coisa, só que a solução é um computador que executa o Windows 10, instale a CLI do Azure. Em um prompt de comando, entre no Azure e execute o comando. Isso atende? Atende também. 3 formas diferentes para fazer a mesma coisa. Um administrador do Azure planeja executar o script PowerShell que cria recursos do Azure. Você precisa recomendar qual configuração do computador usar para executar o script. Solução: execute o script. É um computador que execute o Windows 10 e tem um módulo Azure PowerShell instalado. Isso atende? Atende. Qual serviço fornece computação sem servidor? Function. Um administrador do Azure planeja executar um script do PowerShell que cria recursos do Azure. Você precisa recomendar qual configuração de computador usar para executar o script. Quais são os 3 computadores que podem executar o script? Cada resposta apresenta uma solução. São 3, gente. A gente já viu isso tudo aqui. Então vamos lá. Pensa. Essa aqui eu vou fazer questão de ler. Um computador rodando macOS com PowerShell Core 6 instalado? Passamos por uma questão dessa no simulado passado. Um computador que roda o Windows 10 e tem o Azure PowerShell Modulo instalado? Um computador que roda o Linux e tem o Azure PowerShell Modulo instalado? Um computador que roda o Linux e tem o Azure CLI Tools instalado? Um computador que roda o Chrome macOS e usa o Azure Cloud Shell. Bora para as 3? Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Um computador rodando o macOS, acabamos de falar. Um computador que roda o Windows e tem o Azure PowerShell, acabamos de falar. E um computador que roda o Chrome OS e tem o Azure Cloud Shell. Por que essas duas não? Um computador rodando Linux e tem o Azure PowerShell. Já viu instalar PowerShell no Linux? E um computador que roda Linux e tem o CLI Tools? Não, gente, pelo amor de Deus. Ó, parecida com aquelas outras. Você tem uma assinatura do Azure chamada Subscription 1. Você entra no portal da Azure e cria um grupo de recursos chamado RG1. Na documentação do Azure, você tem o seguinte comando que cria a máquina virtual chamada VM1 AZ VM Create Resource Group 1 Name VM1 digital. Você precisa criar uma VM1 com subscript 1 usando o comando. Solução: no portal Azure, inicie o Azure Cloud Shell, selecione Bash, execute o comando. Ó, desculpa. Funciona, tá? Desculpa que eu me empolguei. Sua empresa possui várias unidades de negócio. Cada unidade de negócio requer 20 recursos diferentes do Azure para a operação diária. Todas as unidades de negócio exigem o mesmo tipo de recurso do Azure. Você precisa recomendar uma solução para automatização e criação de recursos. O que você deve incluir? Azure Resource Manager Template. Lembra que o DevTest Labs a gente criou para máquinas. Esses aqui são recursos, então é o Azure Resource Manager. O que você pode usar para identificar máquinas são recursos, mas nós não estamos falando de criar máquinas em longa escala, estamos falando de outros recursos.
O que você pode usar para identificar máquinas virtuais do Azure subutilizadas ou não? É o Advisor, pessoal. Todas as clouds provider que tratam para você monitorar as coisas é o Advisor. Última. 30 minutos certinho. Seu ambiente da Azure contém várias máquinas virtuais do Azure. Você precisa garantir que a máquina virtual chamada VM1 esteja acessando na internet por HTTP. Quais são as duas soluções possíveis? Cada resposta correta apresenta uma solução. Opa! São duas, eu só marquei uma, Modifier Network Security e Modifier and Azure. Isso, Modify and Azure File, ok? Então, pessoal, são mais 50 perguntas e respostas que eu fiz para vocês. Logo, logo tem mais 50 e a gente finaliza a Azure e nós vamos para um próximo simulado. Beleza? Um abraço a todos e lembre-se que sempre vai ser tudo nosso e nada deles.